seja muito bem-vindo a mais um Quarentena na TV Unimap e o assunto de hoje será queimadas. Quem vai começar falando com a gente sobre isso é a Simone Dias, engenheira florestal, e em seguida nós vamos conversar com a Elizabeth, que trabalha no SEDEMA, na Secretaria do Meio Ambiente aqui em Piracicaba, e também com o tenente do Corpo de Bombeiros, Tenente Beraldo. Bom, para iniciar o nosso bate-papo, a gente vai falar de como os incêndios, né, e as queimadas criminosas, muitas vezes, prejudicam a saúde e o meio ambiente. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Simone Dias, né, eu sou engenheira florestal, eu sou formada na Exalc aqui em Piracicaba, já trabalho com isso há mais de 15 anos, né, com sustentabilidade. Atualmente eu estou trabalhando com conservação de abelhas, e essa problemática da queimada é um assunto sempre recorrente. Há décadas atrás era muito pior, e cada ano vem melhorando, mas o problema sempre persiste. E aí, todo ano tem o questionamento, né? O que acontece? O que é prejudicial para a gente no município com relação à queimada? Ambientalmente falando, as queimadas prejudicam muito a questão da poluição atmosférica. Essa época do ano, que é a principal época que o município se preocupa com as queimadas, é o inverno. É mais seco, a baixa umidade ela contribui bastante já para o aumento de problemas respiratórios na cidade, e quando ocorrem muitas queimadas, isso tende a se agravar muito, muito. Ambientalmente falando, cada vez que tem uma queimada, você tem perda de biodiversidade, né? A queimada, a princípio, as pessoas pensam na parte vegetal, nas árvores, na flora, mas não é só isso que se perde, né? Muitos micro-organismos que estão na terra, muitos pássaros perdem suas moradas, muitos animais mamíferos perdem seu habitat, as próprias abelhas, né, já que eu estou trabalhando com abelhas, as próprias abelhas são muito prejudicadas com isso, e depois tudo isso tem consequências na frente, né, questão de polinização, enfim. O que a gente pode pensar na questão das queimadas, né? Tem as grandes e tem as pequenas. As pessoas costumam se preocupar com as grandes. Elas também são muito problemáticas. Ano passado, no final do ano, a gente teve aquele fenômeno em São Paulo, né, que 3 horas da tarde todo mundo pensou que era noite, e isso foi por conta de uma consequência de uma queimada no norte. Agora, aqui no município, as grandes queimadas, todo mundo sente os efeitos imediatamente e sabe do que se trata. É a fuligem, é a estagnação do ar, né, seco e poluído, que acaba causando várias irritações nas pessoas com problemas respiratórios. Mas eu vejo que a briga principal de conscientização são com as pequenas queimadas, né? Então, todo mundo, Piracicaba é um município que tem uma área territorial muito grande, rural, né? Mais de 90% do município é rural, e 10% seria urbano. Embora a população seja muito grande, ela fica concentrada numa pequena área. Então, essas 90% de território rural, ele tem essas consequências, né? Tipo, por conta das queimadas. As pessoas vão no final de semana nas chácaras, todas elas acham que a maneira de limpar os quintais delas é queimando o terreno. E, consequentemente, o efeito imediato na vizinhança, ele é muito mais intenso, né? Então, todos os postos de saúde, geralmente de zona rural, nessa época do ano, tem uma superlotação, e é muito complicado. Na zona urbana, quando tem um terreno pequeno do vizinho, que a pessoa vai lá e bota fogo para acabar com o lixo, tem a questão do desalojamento de escorpiões. As pessoas não costumam associar o problema do escorpião com a questão da queimada, né? Então, as pequenas queimadas têm várias pequenas consequências. Provavelmente os outros dois entrevistados vão falar bastante de vários outros pontos, né? Mas uma das grandes preocupações realmente é a questão da conscientização. Quando você começa a conscientizar, e desde quanto mais cedo, né, melhor para as pessoas. Simone, antes da gente encerrar, o que representa, principalmente nesse ano, né, esse aumento das queimadas em relação à saúde? Muito
é muito boa pergunta. Esse ano, em especial, é algo que está ocorrendo no mundo, né? A questão da pandemia, a questão do Covid-19, a questão da superlotação do aparelho público, né? Da questão da saúde, dos hospitais, eles estão cheios, eles estão sendo demandados, principalmente com a questão dos respiradores. Então, assim, a queimada esse ano, ela representa um aumento de pessoas da classe de risco nos hospitais. Né? Então, a pessoa que deveria estar ficando em casa, quieta, por conta da irritação, né, do respiratória, por conta das queimadas, ela acaba tendo que ir até o médico. Então, esse ano, a queimada tem esse agravante ainda. Então, esse seria o ano primordial para não ter queimada, né, para essas pessoas justamente não terem que ir para os hospitais, né, para esse pessoal, para esse grupo de risco. E a gente vê aí que é lamentável, né, quando é uma pessoa que tem crise de respiração, né, a crise respiratória, e ela se expõe ao vírus, a chance dela ir para um aparelho respiratório é muito grande. Então, é um problema bem grande esse ano de queimada, com relação associada à pandemia. Bom, eu acho que a conexão da Simone, infelizmente, caiu. A gente vai precisar encerrar o bate-papo agora com a Simone e iniciar o bate-papo com o tenente do Corpo de Bombeiros aqui de Piracicaba. Então, eu vou colocar o tenente na tela, vamos lá. Tenente, bom dia. Bom dia, Larissa. Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. Se você quiser se apresentar antes da gente iniciar a entrevista, falando como especificamente você trabalha, onde você trabalha, especificamente em Piracicaba. Sou o primeiro-tenente Beraldo. Eu comando os pelotões de bombeiros de Piracicaba. Nós temos aqui em Piracicaba 3 unidades. Eu completo esse ano 20 anos de carreira no Corpo de Bombeiros. Fiz alguns cursos voltados para a área de salvamento em altura e principalmente atendimento a emergências com produtos perigosos, que é a minha maior atribuição. Sou responsável justamente por essa área, não só dentro de Piracicaba, mas também dentro do grupamento de bombeiros que vai desde divisa com Campinas ali até a divisa com Minas. Então, ocorrências que derem nessa área, eu seria acionado para apoiar na administração da ocorrência. Já estou aqui em Piracicaba desde o ano passado, comandava Pirassununga e fui transferido para cá em decorrência de movimentações de oficiais e estou gostando muito da cidade. Tenente, eu tenho certeza que com o seu histórico você terá muito a acrescentar, inclusive falar para a gente em relação às queimadas e os incêndios criminosos. O que a legislação prevê e como esse tipo de ocorrência criminosa pode atrapalhar outras ocorrências que colocam a vida de pessoas em risco? Você entrou num assunto muito interessante, as queimadas. Todos os anos nós temos queimadas, seja em área de vegetação natural ou em área cultivada, e isso daí não só é um crime ambiental previsto em legislação pertinente, como também nós temos um grande problema com relação à utilização da viatura, porque nós deslocamos para uma ocorrência dessa que muitas vezes foi causada, e nesse meio tempo eu tenho um acidente dentro da área urbana, né? Eu tenho, por exemplo, uma situação de preso em ferragens enquanto a viatura está empenhada em um incêndio florestal que não deveria estar acontecendo. E isso daí vai causar um delay, né, no atendimento à vítima. Nós tentamos minimizar isso através de campanhas públicas, na rádio, conversando com a população, passando essas informações da importância de você não atear fogo no mato, como, por exemplo, uma coisa bem simples. Às vezes, o cidadão ele quer limpar o seu terreno, né? E o que ele faz? Ele coloca fogo ali no seu terreno. Então, ele pode muito bem
contratar alguém para fazer essa limpeza, entende? E muitas vezes isso daí acaba gerando outros problemas para nós. Tenente, em relação a questões judiciais, se vocês descobrem numa ocorrência quem causou esse incêndio, é possível que essa pessoa seja presa, ela cumpra uma pena por isso? Sim, é possível. Inclusive, nós solicitamos o apoio do policiamento ambiental ou da guarda municipal ou do policiamento de área para que possa fazer a condução dessa pessoa até o distrito policial. Ela será, sim, responsabilizada por crime ambiental. No entanto, um problema que nós temos é muitas vezes conseguir identificar essa pessoa. Porque sempre quando nós chegamos, nós não somos acionados para um pequeno foco, coisinha pequena. Quando nós somos acionados, o fogo já se alastrou, já tomou algumas proporções, e a pessoa muitas vezes não está mais ali. E às vezes quem viu não quer se expor. Então, nessa, o infrator acaba saindo impune, infelizmente. Tenente, Ok. muito obrigada pela sua participação. Se tiver algo a mais a acrescentar, esse é o momento. Fique à vontade. Maravilha, muito obrigado. É um prazer estar com você, né, passando essas informações para a população. Agradeço. E aproveito esse momento para novamente passar orientação para a população. Se você tem o seu terreno, você vai fazer a limpeza do seu terreno, não faça isso utilizando, né, a queimada, né? Se você ver uma situação de fogo em mato, alguém ateando fogo, denuncie, ligue para o policiamento 90 ou para a guarda municipal ou o policiamento ambiental, né? Vamos todos colaborar para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, né? Um meio ambiente mais saudável. Afinal de contas, com a queimada, não é só a questão da punição, não é só isso, mas ali eu tenho fauna e flora que serão prejudicadas. E também, né, a dona de casa pode dizer melhor do que eu, né, como é o retrabalho de você ter a sua roupa no varal cheia de fuligem, fora as crianças com a questão de tosse, problemas respiratórios, né, tudo isso em função de uma queimada que poderia ser evitada. Então, eu apelo aí para a conscientização de todos e agradeço, e eu sei que a grande maioria vai participar disso. Muito obrigado, Larissa, pela oportunidade. Tenente, nós da TV Unimap, quem agradece a participação. Obrigado, viu, Larissa? Obrigado a oportunidade. Um abraço, hein? Fica com Deus. Bom, agora eu vou conversar com a Elizabeth, que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente de Piracicaba. Vou adicionar a Elizabeth aqui ao nosso bate-papo. Elizabeth, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, né? Você tem aqui a brecha para se apresentar, fique à vontade, fala um pouco do seu trabalho que você desenvolve na Secretaria do Meio Ambiente. Bom, olá a todos, meu nome é Elizabeth Nunes, eu atuo como bióloga, sou formada na Unimap, me especializei em educação ambiental na Unesp e atualmente atuo no Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente da Prefeitura de Piracicaba. Então, temos várias ações de educação ambiental acontecendo no município. Elizabeth, fala um pouquinho para a gente do trabalho que a Prefeitura desenvolve para evitar esse tipo de ocorrência, de incêndios e de queimadas. Quais são as campanhas hoje, né, e políticas públicas que prevê evitar esse tipo de caso e situação aqui na cidade? Bom, nós temos várias ações que acontecem, né, para tentar evitar, às vezes não diretamente evitar a queimada, né, de mato, por exemplo, ou queimadas urbanas. A prefeitura, a SEDEMA especificamente, né, ela atua mais nas queimadas urbanas.
queimadas rurais, elas já são já estão sob a fiscalização da CETESB, né? E também da Polícia Militar Ambiental. Mas nas queimadas urbanas, muitas das ações de responsabilidade, por exemplo, do Departamento de Fiscalização da SEDEMA, cuidar da questão do mato alto, né? Então, muitas vezes, o mato alto também traz problemas com relação às queimadas. Então, a fiscalização vai e atua, né? Notifica e autua o dono do terreno. Muitas vezes também a disposição irregular de lixo, entulho. Isso também pode causar queimadas. Então, o Departamento de Fiscalização, assim como também o Pelotão Ambiental, né, que é um órgão ligado à Guarda Civil Municipal e à SEDEMA, também fazem autuações. Também existe uma ação muito integrada, né, entre a SEDEMA, o Pelotão Ambiental, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal, e também a CETESB. Então, como a Simone já falou, né, a maior parte da nossa área aqui territorial é rural, né, são mais ou menos 250 metros quadrados de área urbana. Então, um trabalho integrado é feito entre a Prefeitura e o Estado, né, com algumas divisões de tarefas para minimizar os problemas da queimada. Então, a Polícia Ambiental atua muito, né, na área rural, e na área urbana já atuam mais o Pelotão Ambiental e o Departamento de Fiscalização da SEDEMA. E a atuação importante do Corpo de Bombeiros, né? Como o tenente comentou, né? Eles são chamados geralmente para casos mais emergenciais, quando o fogo está mais alto. E também existe um acompanhamento do pessoal da Defesa Civil, né, municipal, assim como a Guarda Civil também, que eles são acionados muitas vezes para auxiliar em algum combate a incêndio ou alguma autuação, no caso da Guarda Civil. De campanhas, atualmente, nós estamos com uma educativa, né? Por conta da quarentena, estamos realizando essa campanha de forma virtual. Então, estamos fazendo divulgação nas redes sociais da Prefeitura, do Núcleo de Educação Ambiental da SEDEMA, nas páginas. Então, no Instagram, no Facebook, toda semana a gente lança, e também via WhatsApp, um informativo, né, sobre esses problemas das queimadas. Nós temos aqui a campanha Queimadas Apague Essa Ideia, né? Então, semanalmente lançamos um informativo que tem um cabeçalho com informações que vão se alterando ao longo da semana. Então, os problemas, por exemplo, da queimada de pneus, que provoca sérios problemas à saúde, a questão das queimadas de lixo, né? A gente não tem por que queimar lixo na nossa cidade, sendo que Piracicaba é uma das cidades referência na região ou no estado até, do gerenciamento de resíduos sólidos. Nós temos vários serviços disponíveis, gratuitos, para descarte correto de vários tipos de resíduos, não tem por que queimar. Dia sim, dia não, o lixeiro passa na porta das residências, coletando os materiais, os rejeitos e orgânicos. Uma vez por semana, no mínimo, em toda a área urbana, existe o caminhão da coleta seletiva recolhendo os materiais recicláveis. Temos os ecopontos. Então, esse informativo ele é lançado toda semana, para que as pessoas possam acompanhar e fazer a divulgação, né, para nos auxiliar com relação a todo o trabalho de educação ambiental, né, de informação levada à população. Elizabeth, muito obrigada pela sua participação. É muito bacana saber que a Prefeitura tem atuado, né, para combater esse tipo de incidente aqui no município. Infelizmente, a gente tem um aumento, né, mas de maneira mundial mesmo, né, das queimadas. Mas é muito importante saber que aqui no município a gente tem trabalhado para evitar esse tipo de ocorrência. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu queria agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Para ver essa ou mais entrevistas, é só acessar a página da TV Unimep no Facebook ou o nosso canal no YouTube. Até uma próxima, então. Tchau, tchau.